Nossa semana de acabar com a procrastinação e aumentar a produtividade. Hoje a gente vai falar de gestão do tempo. Não sei se você consegue ver assim em mim, mas tem uma empolgação de ver gente mudando, cara, de ver gente prosperando. Isso mexe muito comigo. Tudo começou aqui. Vários de vocês vão ter uma conexão forte comigo a partir de onde? Do 459. Então, o Thiago Rocha é o cara que abre o 459 aí. Tá lá em Portugal. Se você usar esse método só hoje, algo poderoso vai acontecer. Algo poderoso vai acontecer. E falando sobre a procrastinação, né? Eu te dei uma aula dela ontem. Hoje a gente começa a entender como é que faz para ter essa gestão no nosso tempo. Apesar de um monte de gente não concordar, o tempo é igual para todo mundo. A oportunidade não. O tempo é igual para todo mundo. A compreensão sobre o tempo não. O tempo é igual para todo mundo. Só que tem gente que não entendeu o que é network. O tempo é igual para todo mundo. Só que tem gente que não tem ferramenta para governar esse tempo. O tempo, de novo, é igual para todo mundo. Só que tem gente que vai parar no meio do caminho. O tempo é igual para todo mundo. Só que tem gente que reclama o tempo inteiro. O tempo é igual para todo mundo. Só que tem gente que murmura. O tempo é igual para todo mundo. Só que existem pessoas que não fazem o que precisa ser feito hoje. O tempo é igual para todo mundo, mas tem gente que está desistindo direto. O tempo é igual para todo mundo. Só que tem gente que fica se comparando. O tempo é igual para todo mundo. Ainda mais na era da inteligência artificial. Sim, o tempo é igual para todo mundo. O que você esqueceu é que você não precisa querer ser igual a todo mundo. O tempo é igual para todo mundo. Se você focar na sua vida, se você focar na sua vida das coisas que eu vou te ensinar aqui, você vai perceber que mesmo o tempo sendo igual para todo mundo, o que falta é sintonizar sua mente na frequência. Simples. Pode virar um poema, né? O tempo é igual para todo mundo. O tempo é igual para todo mundo. O tempo é aquela coisa que a gente usa sem saber o saldo. Então tem que aproveitar ele todo no meio do caminho. Imagina, se a gente não sabe o saldo, se a gente soubesse, a gente ia deixar para depois. Como a gente não sabe, a gente continua deixando para depois. Mas, se o tempo que a gente tem é só hoje, é só agora, suas desculpas iam todas acabar. A enrolação ia acabar. E você ia acordar. O tempo é igual para todo mundo. Nós medimos o tempo pelo giro de uma esfera de 44 mil quilômetros, girando a 1.675 quilômetros por hora. Quando ela dá um giro em torno de si, no próprio eixo, esse tempo a gente chama de dia. Quando esses giros completam 365 dias, nós chamamos isso de ano. Quando a gente dá 3.650 giros, nós chamamos isso de década. Quando a gente dá 30 mil, 36.500, a gente chama isso de um século. É isso? Caramba. O tempo é um ordenamento que Deus criou. Tem de tudo. O dia mais importante é agora, é o hoje. É o hoje. Então, fazer gestão de um tempo que não depende de
força do seu braço para girar o planeta, fazer ele deslocar no espaço, dando a volta no sistema solar, esse negócio me dá uma paz tão grande. Tem gente que ainda não entendeu. Tem gente que falou assim, ó, o tempo é igual para todo mundo. Só que algumas pessoas são beneficiadas pelo tempo. Não, não são. O tempo está correndo independente da sua raça, sua cor, seu pensamento, seu dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro agora, nesse exato momento na Terra, e está tirando a própria vida, porque não deu valor ao tempo, tendo grana. E tem gente que está sem grana, mas está se divertindo e dando valor ao tempo. O segredo do tempo é que ele não para. Nós temos que desfrutar no tempo, governar no tempo, transbordar no tempo. Até que se prova o contrário, nós não, não conseguimos transmitir tempo para outro, a não ser através do nosso DNA. Presta atenção. Nós só conseguimos fazer o compartilhamento de tempo dando a vida para outra pessoa. Você tira uma partícula de você e consegue transmitir isso para uma pessoa. Essa é a única forma que você tem de transbordar o tempo. Agora, tem como você multiplicar o tempo. Escreve aí, multiplicação de tempo. Quando eu gravo uma aula dessa, eu estou pegando o meu tempo e multiplicando para 2.000 pessoas agora. Essas 2.000 pessoas, elas fazem parte da minha multiplicação de tempo. Olha que forte. Eu falei uma vez, 2.000 assistiram ao vivo. E se meu YouTube voltar ao normal aí, geralmente 100, 200 mil pessoas vão assistir essa aula. Eu multipliquei uma hora em 200 mil horas. E aqui está o segredo da prosperidade. Nós temos uma empresa de seguros que está com valuation de R$ 1 bilhão. Essa empresa, ela começou pequena, cresceu 51 vezes e tem milhares de pessoas multiplicando na hora da ideia de quem criou esse negócio. Isso chama-se multiplicação de tempo. E aí que está o detalhe. Eu não vou te falar tecnicamente quem é o tempo, antes de você entender o poder que há no tempo. Esse poder de multiplicar a hora, de explodir a hora. Eu não consigo transmitir minha hora para outra pessoa, mas eu consigo dar minha hora para ela. Transmitir para a vida dela não dá, mas eu consigo fazer por ela dentro daquela hora. Então, existe um poder no tempo. O poder de aprender, o poder de crescer, o poder de multiplicar, mas não existe, em hipótese nenhuma, o poder de controlar o tempo. O tempo é poderoso. Algumas pessoas falam, não vou resolver isso porque o tempo resolve. O tempo não resolve nada. O tempo só vai reafirmar a cada giro da Terra. Você enxerga dia de um jeito, você enxerga chuva de um jeito, eu te mostro. Eu, quando vou decolar no jato e tá chovendo, eu já começo a rir. Por quê? Eu começo a olhar para o céu e falo, não tá chovendo de verdade. Isso aqui é só onde eu tô. Aí começa a subir com o avião. Eu peguei, tem uma miniatura do meu avião aqui. Pera aí que vai dar certinho.
Olha só. Peraí que eu tenho esses dois aviões aqui. Peraí. Eu gosto de ter as miniaturas. Olha que coisa. Quando eu tô com esse jato aqui, ele tá subindo, tá chovendo, né? Aí a chuva geralmente está de 10 mil pés, 15 mil, 20 mil já não vi. Aí você tá subindo. Ela tá a chuva aqui, aí você fura, quando você passa por cima, aquilo dá um céu maravilhoso e aberto. Aí você olha a chuva por cima. Aí a pessoa fala, é tempo de chover. Em cima, em cima, não tem chuva. Olha que louco. Em cima não tem chuva. Esse avião aqui é um jato, ele vai mais rápido, vai a 650 km por hora. E em cima de toda a chuva não tem chuva. Sabe o que que é isso? Eu tô te falando isso porque toda vez que você tiver num problema, você vai culpar o tempo. Mas não é o tempo, nem a chuva. É chuva. É só você subir e furar ela. Passou por cima, vai embora. Esse avião aqui, ó. Eu tenho um bicho desse aqui também, ó. Esse bicho aqui, ó. Ele é bimotor. Aquele lá também é, só que é de biturbina, né? Esse aqui não sobe tão alto igual aquele, então esse aqui conhece a chuva. Esse aqui tem que voar 13 mil pés, aquele lá voa 41 mil. É bem alto, né? Engraçado é que o tempo, esse aqui já não voa. Esse bicho aqui, ó, dependendo do tempo, a gente nem levanta voo. O jato a gente levanta, mas o helicóptero não. Esse outro aqui, ó, é mais sensível ainda. Esse outro aqui, ó, soltou a pá dele aqui. Esse outro aqui é um 66. Esse aqui é mais sensível ainda. Mas olha que engraçado. Esse outro avião de 4 rodas, que é uma réplica real de um bicho que está aqui na minha garagem, é outro bicho que em chuva não adianta mexer, se não for piloto de verdade, senão você arrebenta um carro desse de 6 milhões num poste. É meu carro mesmo, até a placa do carro é igual. O que eu quero te mostrar com isso? Todas as coisas que eu te mostrei aqui, se eu fosse uma pessoa que não prestasse atenção no tempo, eu não ia ter nem as miniaturas, que eu lembro que essas miniaturas custou 3 mil cada uma. Mas eu ia estar longe dessa loja. Quando eu comecei a entender o tempo, eu falei, dá para ir mais rápido. Eu posso ir de bicicleta, posso ir de carro, eu posso ir de helicóptero. Olha que interessante. Eu devo ter alguma bicicleta em miniatura aqui em algum lugar. Eu poderia ir, tá lá na minha sala, em outra sala. Eu posso ir de carro de 1.000 cavalos. O tempo vai mudar? Não, presta atenção no tempo. Presta atenção no tempo. Carro de 1.000 cavalos, você chega. Vou pegar progressivamente. Esse helicóptero é um helicóptero. Você pode ir 66. Miniatura, igualzinho, tá? As inscrições estão no helicóptero. Você vai numa velocidade. Esse bicho aqui vai a 300 por hora. Aquele outro helicóptero aí vai a 180. Esse aqui vai a 300. Olha que louco. Só aumentando a velocidade e o deslocamento no tempo. Esse aqui, ó, passou a 650. Se tiver vento de cauda, já chegou a registrar 900 km por hora. Resumo: nós não controlamos o tempo. Nós governamos no tempo. Nós aceleramos no tempo. Nós desaceleramos no tempo. Nós temos que tomar decisões. Em 2022, eu rodei 62 mil quilômetros no jato. Imagina, fui no Brasil inteiro. Alguém falou, você acredita que existe o teletransporte? Eu acredito que existe, só da gente falar ou imaginar. Que alguém está usando, acho difícil.
Mas com certeza esse negócio existe. Ah, como assim? Porque a Bíblia mostra uma parada dessa. E Mateus 4. E Jesus foi conduzido até o pináculo. Estava no deserto, do nada foi para o pináculo. Estevão também teve a mesma experiência e tal. Pá, pá. Você vê o que é o tempo. Se a pessoa quiser chocar com o tempo, ela junta as histórias no mesmo ambiente. E ao juntar essas histórias no mesmo ambiente, vocês estão aí, dá um like aí, compartilha, pega um link aí em cima que vocês estão assistindo, manda num grupo do WhatsApp para algumas pessoas entrarem aí e lá vamos nós. Presta atenção. Se você não consegue acelerar o tempo, você consegue remir o tempo. Você vai escrever remissão de tempo. Então, o que é a questão de encontro de tempos? Para você entender. Felipe foi teletransportado, isso mesmo. Enoque também. Uhum. Eu não consigo acelerar o tempo, mas eu consigo remir o meu tempo perdido. O tempo é a ordenança dos astros. Então, a distância que tem do Sol define quanto tempo é nosso ano. Não sei se você sabe o que é isso. É a distância de giro em torno do Sol. Agora, a remissão de tempo, que inclusive é bíblico, ela é uma coisa absurda. Se você acertar naquilo que ele chamou, existe uma remissão, um perdão do tempo jogado fora, e aí você entra no eixo do tempo. Dá para fazer. O que acontece? Quando você começa a entender o tempo, você fala assim, poxa, eu vou, a gente vai ler a palavra agora, estou abrindo aqui para você. Eu vou mais rápido nesse tempo. Eu não controlo o tempo. Eu posso remir e posso fazer algo. Aqui no Brasil é 5h24 quem está perguntando. Eu vou remir o tempo. E essa remissão, que é um perdão de tempo, é a mesma coisa que acontece na cadeia. O cara que tem bom comportamento, cada 3 dias de trabalho, cada 3 dias de trabalho, ele ganha um desconto de um dia na pena. Remissão, estou perdoando. 3 dias trabalhando, um dia perdoado. E aqui está o detalhe. Para de achar que o tempo de cada um é diferente por causa de grana. Porque tem gente com grana pulando de prédio. Não é esse o segredo. O segredo está na grana. O segredo está na mentalidade de riqueza. Então, vamos lá. Imagina um encontro no mesmo lugar, com eras diferentes. Índio, o cara de Portugal na caravela, o cara do avião, o cara da espaçonave, o cara do teletransporte e o cara na máquina do tempo. Presta atenção dos personagens. O ano é 1500. Índio no Brasil avistando caravela. Vamos dar flechada. Chega aquelas caravelas, eles acham que é demônio, porque um trem daquele tamanho. 500 anos atrás, vou dar uma isso aí. Como é que eles estão andando na água, estão de madeira? Chega, troca ideia, olha para os índios olham para eles, eles pegam lá, mostram o espelho, espelho, troca o olho no espelho, aquela loucura. Aquela conversa chocou o tempo do índio. E foi interessante para os caras na caravela, olhando que eles estavam, entre aspas, em relação ao outro, na frente, ou à frente no tempo. E eles levavam de 60 a 100 dias para atravessar o oceano, lá de Portugal até o Brasil. E aí o que aconteceu? Imagina o orgulho deles. Nós somos os portugueses e atravessamos o mar. Aquela conversa era uma conversa de distância, assim, em relação ao cara da caravela do índio. Aí o que aconteceu? O cara da caravela, ele estava empolgado, enquanto o cara do avião estava assistindo a conversa. Eu posso falar uma coisa? Eu atravesso o oceano em 8 horas. Quanto tempo você leva? 60 dias.
Caramba, 60 dias é muito, hein? A gente já tá dominando o tempo. E aí, o que aconteceu? O cara do avião acabou de chocar o cara da caravela, que o cara da caravela acabou de chocar o índio. Aí chega o cara da espaçonave e fala: Não, eu consigo fazer isso aí em 15 minutos. Essa coisinha aí, ó. Aí o cara do avião fala: Mas como? Ficou 8 horas fazendo isso aí. Como é que você vai fazer isso? Consigo fazer em 15 minutos. Aí o cara do avião fala: Caramba, que tecnologia que você tem. Aí o cara da máquina de teletransporte, eu faço em 1/10 de segundo. Eu atravesso esse oceano aí. Aí o cara da máquina do tempo fala: Eu que volto no tempo, eu que vou, eu que avanço no tempo. Alguns de vocês já começaram vocês desistiram da conversa na hora que eu falei teletransporte. Outros começaram a rir na hora que eu falei a máquina do tempo. Você é um índio com o celular na mão, só isso. Você tem que entender é que o homem, tudo que ele propõe, ele vai descobrir. Tudo que ele propõe, ele vai descobrir. Ele tem uma capacidade, ele é a imagem e semelhança do Criador. E tem como você remir o tempo de todo jeito. Se você aprender muito, você vai remir o tempo. Se você usar tecnologia, você vai remir o tempo. O Caio perguntou, vai existir máquina do tempo? Deixa eu ver como é que eu te conto. Teve um dia que um cara pegou fogo junto com a sarça, o cara chamava Moisés. Aí, em outro tempo, um cara subiu aos céus num redemoinho chamado Elias. Aí teve um dia, eles moraram, viveram em milênios diferentes. E teve um dia no Monte da Transfiguração que Jesus aparece, esses dois caras aparecem juntos. Ali é a maior videoconferência, a maior máquina do tempo de todas. Já existe faz tempo. A NASA conseguiu fazer um negócio de zero, alguma coisa, segundos na mudança do tempo. As Três Gargantas, que é a, a hidrelétrica mais poderosa do mundo, que é a chinesa, ela desacelerou a Terra, mexeu no ângulo axial da Terra, pra você ter uma noção qual do peso que eles colocaram num lugar só. Resumindo, se a sua mente consegue enxergar algo, tem como fazer. Imagina a gente discutindo com os caras da lamparina que um cara ia ligar. O cara ia ligar a lâmpada, Thomas Edison. Imagina a gente discutindo com Tesla, o tanto de solução que ele trouxe. Com a NASA, com a corrida espacial, de tudo que esses caras trouxeram. O que eu quero que você entenda? Se você é uma pessoa que quer viver com um negócio chamado governo, tem como, inclusive, com intensidade, distorcer o tempo. Distorcer o tempo. Então, assim, se você puder aumentar a intensidade, você vai distorcer o tempo. Se você fizer isso, escreve aí, aumento de intensidade. Aumento de intensidade vai ser distorção de tempo. Ou seja, eu consigo em pouco tempo distorcer aquilo que eu chamo de realidade. Então, aprendendo isso, eu vou começar a te ensinar agora a gestão do tempo. Para gerir melhor o tempo, vamos adquirir uma sabedoria. Vamos ler Provérbios 2. Ao ler Provérbios 2, a gente fica mais sábio e a gente consegue gerir melhor o tempo. Escreve assim, a sabedoria faz eu governar o tempo. Filho meu, se aceitar as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. É só o que eu quero, achar o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria.
Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Isso aqui é chocante. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então tem verdadeira sabedoria e tem que ter um estilo de vida para você acessar ela. E ela vira escudo para você que caminha na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, uau, o bom senso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escuros, que se alegram de fazer mal e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão exterminados dela. É muito bom ler Provérbios, né? Não sei se você gosta. Aleivoso é fraudulento, falso, pessoa que é enganosa. Então presta atenção. Para descobrir sobre o tempo, eu posso distorcer ele, eu posso gerir nele, mas não consigo parar o tempo. O tempo é o giro de uma esfera sobre si, em torno do Sol, e de explosão e deslocamento de uma galáxia. O que significa isso? Eu não mando no tempo, mas eu governo no. Então não tem a gestão do tempo. Existe a gestão no tempo. O que eu amo Provérbios? Livro de princípios. Passou 3.000 anos, continua valendo. Se fosse de regras, tinha convalescido com o tempo. Não, não faz sentido. A sabedoria sobre algo vai fazer você governar sobre esse algo. Então, escreve assim, eu domino, eu governo, põe governo, eu governo no tempo. Esse é seu tempo. Esse é seu tempo. Conseguiu entender o que significa o tempo? Você vai falar, então eu vou potencializar o tempo. Se você entender isso, você vai mudar a sua cabeça completamente. Completamente. Eu vi uma pessoa ali falando assim, você tá no engano, a Terra não gira. Eu também era igual você, cara. Depois que eu fiz network com um astronauta, aí eu tirei toda a bobeira da minha cabeça. Relaxa. É doido demais quando a gente é bobo. E a gente fica distante da lógica. É, talvez você pode pegar a realidade e falar, não achei na Bíblia. Na Bíblia não tem a palavra cérebro, filho. Significa que você precisaria usar o seu. Você precisaria usar o seu. E é interessante porque se você fica nessa onda,
de negar a lógica, sua mente vai ficar refém daquilo que você nega, entende? Aí tem um cara falando assim, a NASA é uma farsa. Cara, você acredita que a maioria das pessoas que não cumprem o propósito também são uma farsa? Eu não estou aqui para defender a NASA, mas seu GPS só funciona por causa da NASA, entende? E aí a sua cabeça fica fazendo o quê? Você fica negando algo ao invés de deixar esse negócio acontecer do jeito que está lá. Interessante é que a internet multiplicou o tempo. Você, quando estuda, multiplica o tempo. Você, quando ensina, você multiplica o tempo. Você, quando vai pegando essas lógicas de multiplicação, quando você coloca tecnologia, multiplica. Quando eu pego uma ferramenta, multiplica. Quando eu conecto a uma pessoa, multiplica. Uma das coisas que você vai fazer, uma das coisas que você vai fazer na sua vida, que vai fazer você ficar rico, chama multiplicação do tempo. Imagina você tendo que fazer dentro do seu tempo uma coisa, ou você cria uma máquina para essa coisa multiplicar seu tempo. Escreve assim, ó, eu sou multiplicador de tempo. Entra na mesma frequência que eu. Tem gente que está no mesmo horário que eu, mas está com o tempo completamente desconectado. Eu vou repetir. Tem gente que está aqui no mesmo tempo que eu, horário do Brasil, São Paulo, 5 horas e 39 minutos, mas está completamente desconectado do tempo que eu estou. Eu estou num tempo, você está em outro. E aqui eu quero que você entenda. Você é uma pessoa que nasceu para governar no tempo, para dominar no tempo, para multiplicar no tempo. Por que que alguém fica bilionário? Porque multiplicou no tempo, multiplicou horas. Quando eu crio uma, quando eu crio um sistema de venda, eu estou multiplicando no tempo. Por exemplo, no mundo empresarial, quando eu faço um negócio chamado equity, eu estou trazendo o futuro para o agora. Quando eu treino pessoas para fazerem coisas, eu estou multiplicando o tempo. Se todo mundo fosse treinado para descobrir uma coisa, a gente descobriria. Por exemplo, o mundo inteiro está contra o Elon. O Elon quer fazer uma cidade para 1 milhão de pessoas em Marte. Como está todo mundo contra, ele pode demorar um pouco mais. Se tivesse todo mundo a favor, aí começa. Não tem como ir para Marte. É só você não ir. Só não atrapalha. Só não atrapalha. Qual que é a diferença que todo mundo está aqui nessa live agora? Quase 3 mil pessoas nas redes. Acho que tem mais, né? Que está somando as outras redes. Olha que interessante. Qual que é a diferença nossa em relação ao tempo? Tem gente na era das cavernas ainda, não admitindo nada, não aprendendo nada, não acelerando em nada. Olha que interessante. Tem gente que fala, mas não tem como nem sair da Terra, só a cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. Você mexe com foguete, você vê um tanto de foguete que lança toda hora, dá uma pesquisada, toda hora lança foguete lá em Cabo Canaveral. Então a casa a 40 minutos de Cabo Canaveral. Lá do quintal deve haver um foguete. Os bichos saem toda semana. Aí a pessoa tá falando, ah, não vamos em tal lugar. Deixa eu te falar, você não vai. Coloca isso na sua cabeça. Você tá falando de você. Tem gente que tá à frente do tempo. Eu já fui doidinho também de falar, não foi, não sei o quê. A outra tá falando que o planeta não existe. Eu pego uma luneta, eu vejo com a luneta. Entende ou não? Não vou mais perder meu tempo explicando isso pra você. Você acordou para mudar a sua cabeça. Não foi eu que entrei na sua live para ver o que que você acha. Então é o seguinte, coloca isso na sua cabeça. A iniciativa privada entrou na corrida espacial. Blue Origin
Virgin Atlantic, europeia, do Richard Branson. A Blue Origin é do Jeff Bezos. SpaceX é do Elon. O Elon conseguiu fazer coisa maluca, colocar um preço mais barato, foguete da ré. Aí que tá o detalhe. Se você é uma pessoa que não entende, faz pergunta. Para com esse trem de vou te ensinar, vou fazer não sei o quê. Seus resultados não te dão validação para isso. Entende ou não? Mas estou feliz de você estar acordado na hora dessa. Por quê? Porque eu poderia estar explodindo em outra rotação a sabedoria, mas eu tenho que voltar para dar papinha na sua boca. Então, assim, imagina o tempo. A ignorância de alguém que está num objetivo sem saber o que está fazendo, essa pessoa ela desacelera a multiplicação de tempo para ter que dar papinha na boca dela. O que eu quero que você entenda é o seguinte: você é um foguete, você domina no tempo e você é a criação mais poderosa que Deus fez. Nada que o homem consiga fazer chega perto do que é a gente. Então é o seguinte: se você é uma pessoa que entende a sua relação com o tempo, você vai descobrir que tem dois tempos. O tempo, o tempo do Cronos, que significa plantar e colher, e o tempo do Kairos, que significa só fender o céu. Então vamos lá. Se você é uma pessoa que nasceu para dominar no tempo, governar no tempo, multiplicar o tempo, remir o tempo, ler o tempo, porque tem como ler o tempo. Se você fez tudo isso, você simplesmente conseguiu entender o que é governo. Nós temos dois tempos: o tempo do céu